Olá, olá, estamos aqui mais um podcast Implantes Hormonais e mais, e hoje é dia de falar de uma coisa que todo mundo quer saber. A gente vai falar sobre emagrecimento, implantes hormonais e comigo, doutora Poliana Redivo, médica nutróloga, e vai tirar todas as nossas dúvidas. Hoje aqui é todo mundo paciente, eu vou fazer as perguntas que mais acontecem das gestrinetes e das outras todas. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Manu. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. A gente vai se divertir. E Bora. Primeiro eu quero que você conte, assim, pra gente um pouquinho como é que você entrou nesse mundo, assim, de como é que você começou a prescrever implante, se você usa, se você não usa, o que aconteceu. Bora. Vamos te conhecer. Então, vamos lá. Na verdade, eu entrei, na medicina e a partir daí eu comecei a pensar nesse processo de emagrecimento. Sempre fui apaixonada por essa questão dos perfis hormonais, né? Tanto masculino quanto feminino. E aí, eu sempre fui uma menina que tive uma TPM muito acentuada mesmo, dos sintomas, né? De alteração de humor, assim, bem enfático, muita cólica. E meus pais tudo interior, na verdade, né? Bem interior de São Paulo, Presidente Bernardes, acho que as pessoas nem conhecem essa cidade. E meus pais não tinham informação, meus pais são professores, sim. Até falando de mim, né, como pessoa adolescente naquela época, eu demorei super pra ir na ginecologista, não tinha muito essa informação, sabe, que a menina precisa ir lá, não só porque ela vai ter uma vida sexual ativa, mas porque ela tem ovário, sim. Porque ela precisa, né, enfim, ela precisa cuidar, ver se tá tudo bem. E quando eu entrei na medicina que eu realmente entendi tudo isso, sabe? Não foi com a minha mamãe, sabe assim? Sim. E aí eu comecei a me apaixonar por tudo isso. E na medicina, depois que eu me formei, eu fui pra área de nutrologia. Até tinha pensado na endócrino, mas assim, existe, né, tantas coisas positivas e negativas relacionadas a cada escolha de especialidade. E eu acabei me apaixonando mais pra nutrologia. Dentro da nutrologia, né, com os cursos de obesidade, acaba caindo nessa parte hormonal. E aí eu fiz um dos cursos de implante hormonal, né? Eu Meco, eu Cimar, enfim. E aí a gente comecei a estudar essa parte e aí fui fazer uso em mim, porque eu queria entender mais esses benefícios em mim. E realmente foi a melhor fase da minha vida e que não é tão antiga, na verdade, tá? Porque eu gostaria até de ter conhecido lá adolescente, esse adolescente sim. Não jovem, né? Sim, sim. E aí, quando eu comecei a usar, que eu comecei usando gestrinona, na verdade o primeiro implante que eu fiz foi só de gestrinona, pensando exatamente no processo de TPM mesmo em si, né? E foi maravilhoso, não só os sintomas de humor, eu chorava, daqui a pouco eu tava alegre, daqui a pouco eu tava querendo matar daqui a pouco eu tava sensível, era muito ruim e me gerava muita insegurança até nos meus atendimentos, nos meus plantões na época e tal. E aí comecei a me portar como mulher, sabe? Tipo, consegui ter estabilidade emocional, entendeu? Tipo, nesses momentos de TPM, nesse período menstrual, digamos, né? E além disso, lógico que eu já era uma pessoa que já me alimentava bem, que depois nós vamos falar bastante disso, né? Relacionado ao implante, eu já me alimentava bem, já tinha uma vida mais saudável quanto à atividade física, e aí o implante também veio me beneficiar de forma estética. Então foi ali que eu consegui diminuir meu percentual de gordura, começar a me amar mais, entender que é legal sim ter um orgasmo, por que a mulher não pode ter isso, né? Ter uma libido bacana, às vezes você tem uma libido até melhor do que a do seu esposo, qual o problema, né? E foi ali que eu comecei a amar o implante hormonal e querer realmente entender mais para beneficiar meu paciente, o que chegasse até mim. Depois eu acabei usando a Gestri com a testosterona. Sim. Que daí também foi muito benéfico para mim, na verdade, quanto benefício da testosterona em mim, né, lógico, não tô nem falando do benefício dele em si, mas em mim como paciente, foi principalmente na parte de corpo e de libido. Os outros, eu acho que a gestrinona já fez todo o papel mesmo que precisava do que eu tava buscando, sabe? Foi bem aí. Isso é super legal, você vê assim, né? A gente fica tanto tempo vivendo essa questão dos ciclos, né? E da dor, e da flutuação de humor. E aí uma menina normalmente vai começar a tomar um anticoncepcional bem jovem. Exato. E, enfim, né? E aí começa nesse ciclo. E aí quando vem já na fase adulta a conhecer
os implantes, a ver que tem uma outra forma, ela já tá totalmente, assim, poluída pelo caminho. Poluída. Sabe? Ela não sabe quem ela é. Porque eu via, isso me marcou sempre muito, assim. Nos voluntários, eu conversava com os pacientes, e aí vinham pacientes muito jovens, assim, pacientes jovens, de menos de 30 anos, falando que eu não tinha libido. Não era incomum, não era raro que os maridos que levassem as meninas pra botar o implante. Sim. Porque era uma coisa assim, pelo casal, sabe? Pra melhorar a libido da mulher, pra né? melhorar a libido e tal. E teve uma menina que ela chorava, coitada. Ela chorava porque dizia, o meu casamento vai acabar. Porque eu não tenho condições, não dá e tal. E eu falei, gente, que loucura, sabe? Assim, ela acha que ela é assim. Exato. Mas ela não é assim. Normal, né? Tipo, normal que é o ser normal, assim. Exatamente. Exato. Mas ela não é assim, porque ela usa anticoncepcional oral há mais de 10 anos. Não, e no meu caso, né, tipo, até fazendo um adendo, exatamente isso. Eu comecei a tomar anticoncepcional, até por causa de espinha, nem era pela TPM. Exato, mas é isso que acontece normalmente. E aí piorou muito mais a TPM, não melhorou no meu caso, né? Então, e demorei pra descobrir a gestrinona, descobrir os implantes mesmo. Normalmente, mas isso é a sua história, é uma história, assim, clássica. Clássica. Da maioria das meninas. É exatamente isso que acontece. Só que a maioria não é médica. Né? Então, a informação vem de outro lugar. Eu falava, teve essa menina, eu falei pra ela, você não sabe como você é sexualmente. É isso. Você começou a tomar pílula anticoncepcional antes de ser ativa sexualmente. Você nem sabe seu potencial sexual. É isso. Então, você dizer eu sou assim, você não é assim. Entendeu? E aí, você vai e tira o anticoncepcional oral. Ou até, tipo, injetável, enfim, o que for. E vai pra gestrinona, e aí é aquela mudança. E você acha que é a mudança por causa da gestrinona, mas não é só por causa da gestrinona. É porque você parou de usar o anticoncepcional você oral tá despoluindo. É a retirada, porque muitas mulheres, só de tirar o anticoncepcional oral, já vão sentir muita diferença. Só que aí, claro, vão engravidar. Exato. Né? Então, né? Essa mudança que acontece, que aí às vezes dá, meu Deus, o primeiro ano de implante, principalmente, né? Foi incrível, não sei o quê e tal. E aí depois os outros anos a mudança não é mais tão grande, porque se você for escalando dessa forma, não tem condição. Mas essa história, eu acho que é a história de todas as meninas. Exato. Sabe? A sua história. Só que você virou médica. Foi. Aí então, que eu descobri. Teve a informação na fonte ali, né? Foi. E a capacidade de entendimento da informação, né? Porque às vezes você tem uma informação na fonte, só que aí né? Você tem a informação como leigo, só que aí as outras pessoas, né? Vêm de várias fontes e você não tem como, você vai confiar em quem. Como selecionar real isso, né? Exato, quem é, né? O que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, o que é seguro, o que é que não é seguro. E aí vira essa confusão toda que a gente tenta desfazer Exatamente. E ajudar e jogar luz na dúvida real e, né, descartar as bobagens e os mitos, enfim. Exato. Mas é muito legal, porque a sua história é isso, é aonde começa a vida, assim, da maioria das meninas, e aí você foi usuária. Fui usuária. Foi usuária. Na verdade, já era médica, já mexia com o processo de emagrecimento. E começou no mesmo momento a prescrever que você começou a usar? Foi, no mesmo momento. Na verdade, eu coloquei até para sentir os efeitos e entender o que meu paciente ia se beneficiar ou se queixar ou de efeitos colaterais, exatamente pelas fontes. Então, eu estava buscando estudar todas as fontes, né? As que são a favor e as que são contra, né? E eu queria entender esse benefício, né? E eu realmente vivenciei isso para poder até explicar para minha paciente que essa fonte contra, ela tá falando coisas que talvez ela não estuda, sabe? Existem muitos profissionais da área da saúde que falam contra o hormônio, vários deles, não só contra a gestrinona, né? Sim. Mas sem vivenciar e estudar realmente aquilo, né? Então, foi aí que surgiu. E aí, através da obesidade. Então, eu trato o paciente obeso, né? O meu maior foco é o emagrecimento. E aí, começou a surgir muitas pacientes, porque veio o boom aí da parte da comercialização. Que daí eu, particularmente, não sou a favor de, tipo, falar, temos um chip da beleza. É como se eu tivesse uma pílula aqui agora, toma, Manu, vamos, né? Se fosse assim, alguém que descobriu que estava milionário, né? Enfim, não ia passar para ninguém, né? Esse segredo, enfim.
Então, eu tentei mostrar para as pacientes assim. Quando elas vinham, já com um grau de obesidade 3, enfim, um percentual acima de 40 e poucos % de gordura corporal, a maioria chegava, quando surgiu esse boom do chip da beleza, pedindo o chip da beleza. Então, na verdade, a paciente vinha com aquela... Exato. Vinha com aquela promessa do que, tipo, doutor, eu vim aqui porque você vai colocar um chipzinho, como se fosse um chipzinho, quadradinho de celular, né? Exato. Vou colocar em mim, a doutora vai colocar em mim, eu vou emagrecer, vou ficar linda e formosa, né? E aí, eu fui tentando entender para conseguir explicar para ela e desmistificar, né, esse mito. Porque, na verdade, não é que ele vai emagrecer. Não. E até não coloco nesse tipo de paciente, por quê? Porque quem vai tomar a bronca não vai ser a doutora que pôs errado, vai ser o hormônio. Sim. Então, como eu sou super a favor dele, pelos benefícios que ele tem por estudar essa gestrinona, eu falo ao paciente que esse nome não é legal porque chip da beleza seria para todo mundo. Mas a gestrinona, ela não é para todo mundo no momento que a pessoa está vivendo. Então, ela pode ser para todas as mulheres? Pode até. Depende do momento em que essa mulher vive, né? Da questão de obesidade, se ela tem uma indicação para isso, se está no momento certo de vivenciar isso. Certo até, falando até da obesidade, que é o meu foco, né? Que se ela está centrada numa alimentação melhor, né, numa atividade física, num ritmo de vida mais saudável. Porque, por exemplo, até hoje, né, eu fiz um implante de manhã numa paciente minha, e a gente conversando, ela falou assim, ai, doutora, uma amiga minha, não fiquei triste por ela, já é o segundo dessa minha paciente, e ela falou, fiquei triste que minha amiga colocou com uma fulana de uma outra doutora e tal, e não deu certo, ela engordou. Aí foi quando eu fui explicar, tá, peraí, mas como era essa sua amiga? Aí foi falando, não, realmente ela tem uma vida sedentária, realmente ela não se alimenta bem, ela já era mais acima do peso, né, já tinha um grau de obesidade. Então, foi quando eu expliquei, na verdade, não era o momento. Exato. Porque, na verdade, a gestrinona e a testosterona, geralmente quando a gente associa, ela beneficia esse emagrecimento, mas ela é um coadjuvante, ela não é um milagre, né? Ela é coadjuvante a toda essa mudança de estilo de vida que a paciente vai ter. Então, foi também bom para eu ir mostrando para as minhas pacientes. Então, eu tenho zelo. Se a paciente chega com esse percentual alterado, muito acima, né, do peso e tal, eu tento modificar esse meio e mostrar para ela que são passos a ser seguidos, né? Primeiro, a gente vai fazer um processo de emagrecimento, né, de desinflamação desse corpo. E aí, sim, num próximo passo, a gente vai pensar na parte hormonal como se realmente fosse a cereja do bolo, né? Sim. E aí sim ela vai sentir todos os benefícios que a gestrinona pode dar para ela. O hormônio, enfim, né? Acho que tem que merecer, né? Tem que merecer. Tem que merecer. Na vida tudo tem que ser merecimento, tem que merecer. né? A pessoa chegar lá, né? A pessoa tá acima do peso, tá com resistência insulínica já, né? Pois é, a maioria, então, né? Uma síndrome metabólica. Você vai botar uma gestrinona assim, você ela vai ficar chateada. Vai ficar chateada. E aí, isso? Pois é, e aí é o hormônio que não foi, que não deu, que é não sei o que, entendeu? E aí... E, na verdade, exatamente isso é perfeito. É a fase que ela tá, é preparar, ter paciência para preparar a paciente para o momento certo da gestrinona. Até porque também chega uma fase do emagrecimento que a própria paciente já perdeu o ânimo, né? Já tá de saco cheio da dieta, já não tá respondendo mais tanto, já tá olhando mais pra flacidez do que pra... E aí é o momento. E aí que você... Porque senão a pessoa não vai ver, entendeu? Não vai nem... Você tá toda cheia de gordura. Você vai ver que é nada. Tipo, a gente não vai ajudar. Mas o que acontece muitas vezes é que alguns médicos se sentem pressionados pela paciente. Não querem perder a paciente. Entendi. Né? E aí, quando a paciente, mesmo o médico tendo capacidade de enxergar que ela não está pronta... Ele acaba colocando porque não quer ir contra, né? Não quer deixar a paciente decidir uma coisa que ela não tem capacidade de decidir. Exatamente, não deveria fazer isso. Exato. Ela não tem capacidade de tomar essa decisão. Teve uma vez que, agora, essa semana, uma menina me mandou uma pergunta nas caixinhas de pergunta dizendo assim, minha médica disse pra eu escolher entre 4 gestridonas e 2 gestrinonas e 2 testo. O que é que você acha? Oxe. Eu falei, eu acho que você devia escolher outra médica. Exato. Porque você não tem nenhuma capacidade de fazer essa decisão. Quer dizer, como assim? Tipo, 2 blusinhas, exatamente, 2 sapatos, uma blusinha, né? Tipo. Aí eu falei, mas gente, você tá vendo onde a gente vai chegando? É como se fosse
a gente vai chegando a uma deseducação do médico e uma educação do paciente. Exato. Então, o paciente vai se informando, e o médico, muitas vezes, vai tentando se abaixar, entendeu? Para chegar no nível de conhecimento do paciente. Não é. É o oposto. Entendeu? Eu acho também que muito que pode acontecer disso também, desse tipo de médico, na verdade, que ele quer mostrar o benefício para a paciente, querendo comprovar para ela no uso. Entendeu? E aí ele erra porque não é o momento certo, sabe? Exato, assim, tipo aquele médico que acredita que a gestrinona tem muito benefício, entendeu? E aí ele vai e coloca e erra. Porque, na verdade, ele deveria ter tido a paciência de esperar, de preparar e de ele escolher realmente qual vai ser a dosagem melhor para ela. E não quer dizer que tem pacientes que têm obesidade e que têm sobrepeso que vão usar a gestrinona, mas não é para emagrecer. Exato, né? é Tipo isso assim, que eu quero pregar para elas. A questão é o seguinte, se você tem uma endometriose severa, que você não controla com nada, que tá morrendo de dor e tal, não sei o quê, o médico pode tomar a decisão de prescrever a gestrinona para um paciente acima do peso. Não é isso que a gente tá dizendo. A gente tá dizendo o seguinte, o objetivo é emagrecer. Ela foi lá falando que a gestrinona emagrecer ela. Aí exato. não. Aí tem que Agora, ter cuidado. se ela tem uma indicação para isso, óbvio. Aí vai beneficiá-la, né? Até porque ela não vai conseguir mudar de hábito se ela continuar com dor. Mas eu falei bastante disso, desse processo de emagrecimento, porque o boom da gestrinona surgiu para isso. Tipo assim, o comercial, eu falo, né? Tipo, perdeu-se, tipo, a indicação. E foi-se, tanto que surgiu muita gente também despreparada, que não estuda e que pega a cereja do bolo e faz aquela cereja do bolo, que daí vai ser os 2 sapatinhos com a blusinha, os 2 blusinhos com sapatinho, entendeu? Exato. E aí o paciente que escolhe. Isso aconteceu muito por causa dos absorvíveis. Isso foi um negócio assim, os absorvíveis fizeram um grande favor aos implantes, Sim. assim, eu fiquei sozinha muito tempo no mercado, né, com o laboratório antigo. E é muito difícil ser sozinha no mercado, porque todas as pauladas caem sobre você, né? Sim. E você tá sozinho para se defender. Então, na verdade, quando os implantes absorvíveis chegaram, por eles serem mais fáceis de prescrever, no sentido do procedimento, sim, não da combinação, sim, porque aí é o contrário. É o contrário, a combinação mais difícil. Mas eles não têm barreira de entrada. Sim. Porque não tem o procedimento de retirada. E o procedimento de retirada afasta muitos médicos. Exato. Que não tem, principalmente médicos que são clínicos, porque nunca tiveram no hábito, no dia a dia, não tem cirurgia, não tem, então eles não querem fazer procedimento, eles querem se afastar disso. Exato. Então, quando chegaram os absorvíveis, essa barreira acabou. E aí foi abrindo o mercado, foi abrindo vários laboratórios de absorvíveis. E médicos, alguns excelentes e alguns não. Só que muitos médicos da área mais voltada para estética. Sim. Que é errado. Gente, quantas coisas a gente faz para estética? Sim. Quantos procedimentos existem? Quer dizer, lipoaspiração para emagrecer, pois pode. Você pode meter uma vara lá e ficar puxando, entendeu? Né? Com risco de perfurar órgãos. Exato. E fazer cirurgia. Você pode fazer isso para estética. Sim. Mas você não pode fazer um tratamento hormonal. Pois é. Entendeu? Quer dizer, é uma hipocrisia. Exato. É um negócio maluco. Você fala, como, gente? Sabe? Como é que pode? Não, você pode tomar um anticoncepcional para espinha. Mas não pode tomar gestrinona, exatamente, entendeu? Então, assim, fora isso, o que aconteceu foi, sim, entraram os médicos que trabalham mais com emagrecimento, que trabalham mais com estética, e tem médicos excelentes e não tanto. Exato. E entraram de uma vez. Tipo, foi um volume grande de médicos entrando no mercado. E aí, óbvio que vai ter mais gente feliz e vai ter mais gente insatisfeita também, né? Assim, a diferença está em escolher bem o médico. Exato. É o que eu falo direto pra toda hora. Eu falo, escolha bem o seu médico. Porque tem médico hoje de todo tipo que prescreve implante. Tem médico outro dia que estava prescrevendo um implante que eu fiquei raivosa quando eu vi. Eu fiquei raivosa, eu juro. Porque o médico prescrevia um chip do emagrecimento. Oi? Eu acabei de dizer que eu faço o inverso, exatamente. Né? Ele tinha um protocolo que consistia em chip do emagrecimento, que era um implante absorvível que o paciente ia botar e ia ficar 30 a 45 dias com esse implante absorvível. Oi? Qual? Vamos descobrir, né? Porque a gente não tá sabendo. Eu acho que é HCG.
Pode ser. Pelo que eu vi, eu acho que é HCG. Porque o que ele fazia? Vai ser 30 a 45 dias mesmo. desse implante Pode ser. e com uma dieta de 500 calorias. E aí, depois que a pessoa emagrecer... Pode ser até metformina associado. Mas eu achei que mais o implante de metformina é muito grande pra ser 45 dias. Pra ser pouco tempo, né? Verdade. Assim, aí eu pensei, bom... Aí ele fala, né? Aí depois que acabar o do chip do emagrecimento, que você vai emagrecer 15 quilos nos 45 dias, você vai botar o chip da beleza. E era o protocolo dele. E eu falei, gente, isso não pode ser. Sabe assim? Isso não... Isso... E pode, porque ele tá ali. O cara tá lá e tá falando com um monte de gente. E as pessoas confiam nos médicos. Sim. Sabe? E aí ele vai lá botar um implante e vai fazer... Eu falei, gente, faça a dieta de 500 calorias. Não bote o implante. Lógico. E faça dieta de 500 calorias, porque você vai emagrecer. Qualquer pessoa vai fazer uma dieta de 500 calorias. Vai perder músculo, mas vai perder peso. Com essa dieta, eu sei lá o que vai perder. Vai perder. Mas vai perder, e vai perder cabelo, unha, porque vai ficar todo subnutrido, né, a pessoa? Enfim. Mas existe esse tipo de médico também. Então, dá responsabilidade do paciente. Sim. Encontrar um médico bom. E ter esse, eu falo, ter esse feeling com o seu médico, né? Você precisa ser crítico. Eu tento explicar bastante. Porque assim, existe o médico que faz isso, e aí, pra nós, né, até te incluindo também, que faz super a favor à gestrinona, aos implantes, aos hormônios, esse tipo de médico que teria que ser a nosso favor, ele acaba prejudicando a gente, sendo a favor àqueles que atrapalham a gente, entendeu? Acaba prejudicando muito. Porque, né, tipo assim, um hormônio, a gente sabe, um hormônio bem colocado, eu falo para meus pacientes que hormônio é igual vida, sabe? Vitalidade, porque bem colocado, bem indicado, é só benefício para o paciente, em tudo. Sabe, na vida dele. É no corpo, é na saúde, é na disposição, em tudo. É no trabalho, nas decisões, em tudo. Você fica muito mais estável. Exatamente. Sabe? Então... Tanto que o nome do nosso laboratório é Lavi, por causa disso, porque hormônio é vida, né? Exato. O link foi esse, entendeu? Eu falo muito isso que lá na minha consulta. Entendeu? Que não tem, é o combustível, né? É o combustível da vida, não tem como. E falando dessa outra vertente, né? O que na minha prática clínica ali atrapalha bastante é porque existem algumas mulheres que necessitam demais, sabe? Aquela que tá ali prontinha, sedenta daquele implante, e aí ela tem medo porque ela ouviu uma história, ou um médico ali que foi contra, ou sabe? E aí você tem que, tipo, tentar ali convencê-la, é muito complicado, e você olha e fala, essa paciente, pra ela esse implante seria, tipo, fantástico, e ao mesmo tempo você tem que ter, você é médica também, você tem que ter aquele tato, né, aquele jeito, usar as palavras certas, né, ter todo para poder convencê-la até ela fazer e realmente ver que é isso, entendeu? Mas aí, tipo, atrapalha todo o caminho, tanto meu, tanto muito mais da paciente, né? Tipo, é um caminho muito mais difícil. Tortuoso. Você vai muito mais rodando, mostrando. Mas às vezes, olha, eu digo assim, quando eu vejo essas pacientes com medo, eu sempre falo para os médicos, não bote. Eu faço isso. Sabe por quê? Medo atrai. Não, eu vou te falar. Medo atrai. Aí, tipo, um pelinho virou, é culpa do implante. Exato. Eu sou muito cautelosa. Mas eu sou cautelosa nem só por mim. Pelo implante em si. Porque eu acho que não é uma pessoa tá falando a favor e brigando para que isso realmente se consolide. É uma comunidade de médicos e de estudiosos, enfim, tentando consolidar isso, sabe? Fazer essa vertente do positivo da gestrinona, da texto dos hormônios, todos, enfim, como positivo na vida do paciente. Isso. Então, é um caminho, sabe? Mas a gente já percorreu. Avançou Exato. Muito. A gente já avançou muito. E eu tenho confiança que o mercado vai ficando mais pronto, sabe? As pessoas vão ficando mais prontas. A questão da informação, né, de rede social e tal. Hoje em dia, os bons médicos já estão também fazendo, porque há pouco tempo atrás não tinha. Era um mar de marketing. Não tinha uns bons médicos. Se você pega antes da pandemia. Sim. Antes da pandemia.
Sim. Em rede social só tinha né, informação ruim mesmo, da parte dos profissionais. Sim. Como laboratório, a gente tentava fazer a informação boa e tal, mas não ecoava, porque as pessoas não era o lugar de busca e tal. E aí, depois da pandemia, os médicos bons também viram Instagram como uma ferramenta, né? Sim. Redes sociais como uma ferramenta de forma geral, e começaram a botar informação também. Sim. E aí, o jogo Melhorou, muda, exato. entendeu? Porque a única forma de combater informação ruim é com informação boa. Não adianta você gritar, não adianta você chorar, não adianta você, entendeu, ficar com raiva. A única forma de ganhar da informação ruim é botando informação boa. Entendeu? E sabe o que eu acho interessante também? Que as mulheres hoje, elas buscam mais também. Sim. Porque antigamente era tipo assim, o que o marido falou, o que a mãe falou, que, né, tipo assim, era uma coisa muito, vou levar e tal. E a gente foi criada com preconceitos, né? Tipo, dos hormônios e Sim. tal. E com aqueles conceitos do tipo, o anticoncepcional oral, o tradicional, né? Então as mulheres também começaram a buscar mais isso. Essa tipo, poxa, Quero estar bem. eu quero estar bem. Por que eu não posso, né, ter uma libido legal? Por que eu não posso, né, enfim, estar melhor nisso também pro meu marido, enfim. Curtir, né? Exato, tá mais bonita, né? Então, por que eu não posso? As pessoas também estão buscando muito o hormônio, entendendo a necessidade dele para envelhecer de forma saudável mesmo, sabe? Sim. Então elas também estão buscando. E isso, quando tem a informação boa, voltando ao que você disse, combatendo a ruim, fizeram elas pensarem, sabe? Querer buscar mais, entendeu? Então pede para um médico, pergunta para outro. Eu acho interessante você ter mais do que uma opinião, sabe? Quando você tem dúvida de um procedimento que você vai fazer. Exato. E agora você não tem que ir pagar uma consulta, Sim, 2 consultas, 3 consultas para ter. Instagram. Você vai lá e você procura os médicos e você vai encontrar médicos ruins e médicos bons. Exato. Né? Então, assim, facilitou muito. Facilitou a nossa vida, sabe? Do mesmo jeito que tem o peso, né? Mas o peso já existia antes. Já existia. O peso já ia existir. Então, agora, com essa entrada, né? Assim, quase tipo assim, os médicos, os bons, quase que tiveram que se render ao digital, né? Mas se renderam, graças a Deus, porque ajudam muito, né? Ajudam muito a gente. Eu o tempo inteiro mandando as pessoas para os médicos bons. Seguirem os médicos bons. É isso. Porque eu quero que elas peguem informação de lugares que sejam confiáveis, de médicos que são confiáveis. Exato. Né? Então, assim, fez uma diferença enorme. E em relação a isso que você estava falando, das mulheres, né, que buscam, que é a maior vitória, sabe? Assim, eu acho que isso é a maior vitória que tem. Porque, além da gente ter se acostumado assim, além da mulher ter ficado no lugar de coadjuvante do marido, né, ou da família, enfim, do que todo mundo faz da família, né, a mãe, se a mãe sofreu, ela sofre. Isso, exato. Né? A sociedade como um todo desenvolveu uma tolerância ao sofrimento da mulher. Sim, é normal. Então, a mulher pode ter um pouquinho de dor todo mês, ela só não pode ter uma dor incapacitante. Se a dor for incapacitante, ela tem que ir no médico. Mas se for tolerável, ela pode ter. É isso mesmo. Entendeu? Quer dizer... Sem contar quando não diz que é frescura, né? Não, é tipo, isso. Tá de cama por causa de uma TPM. Entendeu? Exatamente. Né? Uma cólicazinha. Uma cólicazinha, uma dorzinha. Só que a mulher também se colocou nesse lugar. Não é só o outro que coloca ela no lugar. Ela também atura a dor. Ela também só vai procurar o médico se a dor for incapacitante. Ela vai trabalhar com um pouquinho de dor. Ela fica incomodada. O nome de menstruação é incomodada. Né? Sim. Ela fica incomodada. Então a mulher se acostumou a estar incomodada todos os meses. Aquilo. Aceitou isso como se fosse normal. Sim, como eu tenho que aceitar. É Entendeu? normal, é do meu organismo, e aí mulher. A mulher que tem mais dor e tal, logo chegou e falou, mas sua tia era bem pior. Exato. Ficava de cama. Você tá ótima. Toma aqui um remedinho e vai embora. E mudar esse mindset pra dizer, não, a gente não quer só ficar viva, sabe? Eu não quero só poder sair de casa, poder aguentar a dor. Eu quero estar bem, sabe? Isso. Eu quero estar no meu potencial máximo, eu quero ser, entendeu? Tudo que eu tiver pra ser. E pra ser isso, não dá pra ficar doendo o tempo inteiro. Não dá. Não dá pra ficar com refém do seu humor, da loucura, do ciclo que você realmente fica,
refém, né? Refém. Fica refém dos hormônios naquele período. Ai, chora, aí depois bate, depois... Tanto que a gente até é protegida pela lei, né? Se a gente comete Olha o absurdo, é um né? absurdo, sabe? E aí eu falo, gente, a gente precisa mudar o pensamento da mulher, sabe? De dizer, não basta só não ter dor. Você tem que estar bem. Você tem que estar feliz, disposta. Tem que ter libido, sabe? Poxa, se você tá fazendo amor com seu marido só pra agradar ele, tá errado. Tá errado. Tá errado, Exato, porque é pra ser gente. bom. Se não tá bom pra você... É pra ser bom pros dois, tá é um casal, errado, são duas exatamente. pessoas, né? Entendeu? Tipo... Pode ser bom pra você. Ah, mas não acontece nada. Tá errado. Mas sabe o que é a loucura? Tem que procurar tem ajuda. Mulher que não sabe nem o que é orgasmo. Exatamente, é isso. Olha, eu Porque se atendo umas mulheres no climatério, né? Então, são um pouco mais velhas, tipo, mulher de 60, 60 e poucos anos, que são lindas e jovens, né, hoje em dia. Sim. Mas que falam isso, que depois do implante, doutora, agora eu entendi. Gente, triste, né? É, Tipo, mas graças a Deus, mas entendeu, graças a Deus. né? Graças a Deus. Aí que eu fico mais feliz ainda do implante, sabe? De vivenciar tudo Deus. isso. Mas é isso. Imagina você viver uma vida... E Eu não sabia o que era orgasmo. Tem Cara, várias que nunca gozaram na vida. na vida. Entendeu? Assim, falou, gente... Gente, que triste. Mas Entendeu? então, é que a gente aceitava. É isso que você falou. É. E a gente tem vergonha, tinha, né? Vergonha de falar que não tinha, ou então falar, pior ainda, que tinha vontade de ter. Exato. Entendeu? É. Imagina, essa menina não vale Não nada. pode, Exato, exatamente, entendeu? é. Então, isso mudou, isso é legal, né? Exatamente. Pelo casal, pela própria pessoa. E muda a dinâmica do casal inteiro. E falando das mulheres mais velhas também, né, Manúcio? Tudo, a pele da pessoa pele, muda, pois é. não é só... É tudo. Quando é o osso, é a pele, tudo, entendeu? Sim, então vá do emagrecimento da paciente. Vamos falar da paciente. Vamos voltar. Vamos voltar. Porque a gente vai falando para sempre, porque esse sei, o assunto rende, viu? E quando é com uma pessoa boa de papo, então a gente vai ficando. Vai falando. Mas... Então a gente continua mais. Quando, pois é, aí, meu filho. Quando é que a paciente, por exemplo, chega a paciente gordinha, tá? E ela quer botar implante de gestrinona, Certo. certo? O que você fala pra ela? O que você faz com ela pra ela entender que não seria o momento. E assim, como é esse processo do antes? Dura quanto tempo e tal, pra ela poder botar o implante? Que momentos são esses? Não, na verdade, sim, vamos supor que ela não tenha uma indicação, Sim, né? sim. Clínica da gestrinona. O que eu vou mostrar pra paciente? Na verdade, tempo vai depender dela, da resposta dela, né? É muito relativo. Mas eu vou mostrar pra ela que se ela fizer, né? Então eu vou entrar em alguns casos com medicamento, obviamente, né? Obesidade é uma doença, Sim, precisa claro. às vezes de alguns tratamentos. Outros não, às vezes ela tá num grau ali que dá pra gente só realmente ajustar o estilo de vida dessa paciente. Então eu vou mostrando pra ela que se ela fizer, então eu vou propondo, dependendo de quantos quilos que ela tem que perder, quanto de gordura que ela tem que chegar, se é uma paciente que tem musculatura, se não tem, porque existe o obeso sarcopênico, sim. que esse é o mais Difícil, sério de né? todos, isso. Então às vezes nesse eu até coloco um pouco antes do momento, porque sim. ele precisa de uma musculatura ali pra ajudar ele a perder esse percentual de gordura. Mas vamos supor que uma pessoa que só tá mesmo com gordura a mais, tá sedentária, ou então treina tipo assim, eu vou na segunda, doutora, aí na outra semana eu vou terça, entendeu? Entendi. Então eu tento mostrar pra ela e convencê-la, né, cientificamente, que se ela colocar o implante, ela não tá me pedindo pra emagrecer, ela vai colocar e vai começar a ganhar musculatura. Só que se ela não tiver numa vida melhor de saúde, né, alimentação e treino, ela vai começar a ficar mais pesada pela musculatura. E ela vai culpar o hormônio dizendo que ela está gorda, inchada. Então ela não vai ter o benefício daquilo. Aí até falo da parte financeira, falo, olha, você vai investir num procedimento, né, num tratamento, que na verdade você não vai absorver os benefícios que ele pode te dar nesse momento. Então a gente tenta fazer todo esse processo assim, geralmente eu faço uns 2, 3 meses, sabe, mano, falando em tempo. Mas varia, eu tive paciente que tipo, ele tava numa vida totalmente, ele tava depressivo, isso era um homem na verdade, veio ele e a mulher. E a mulher entrou nessa depressão com ele, porque o marido perdeu o emprego, toda uma situação, né, social.
E aí ela engordou junto com ele. Então os dois vieram pra mim. Foi super legal essa história, sabe? Eles legal. estavam separando, eles tinham um filhinho já. E aí ele perdeu 15 quilos em um mês. Nossa. Porque ele não fazia nada, ele era sedentário, tava bebendo todos os dias, comendo errado. E ela entrou nessa vibe com ele, engordou também. Ela perdeu um pouco menos. E vou te falar, eu fiz mudança de estilo de vida nesse cara. Então, tipo assim, e ela veio junto com ele. Então, eles em 45 dias, a gente tava colocando implante nele. Meu, você vê eles hoje, nossa, tipo, eles já estão há 1 ano comigo, Sim. tá? De acompanhamento. Nossa, eles estão super bem, ele conseguiu outro emprego. Parece que tudo voltou, tudo sabe? volta, Parece que as coisas se encaixam. Tudo volta. Só que ele fez regragem, ele parou de beber, sabe? A esposa dele até falou pra mim, doutora, ele ia no churrasco com os amigos, levava um fardinho de água com gás ou água normal, limãozinho, sabe assim, pra tipo, ficar ali Sim, pelo menos com com o copo à mão, é. fazendo o socialzinho dele e tal. Então o cara fez. Então o que eu falo pro paciente, aí eu mostro às vezes um paciente ou outro pra essa pessoa que tá ali na minha frente naquele momento, pra mostrar que realmente é possível, Sim. que as coisas acontecem quando a gente faz por onde. E o que eu tento mostrar é isso, não adianta colocar todos os votos numa coisa só. Igual uma bariátrica, igual uma lipo. Sim. Não é uma cura, ele é um tratamento. Se você não faz por onde, não coloca coisas coadjuvantes a isso, você perde aquilo que você estava investindo. Entendeu? Então eu falo, vai fazer um tratamento medicamentoso, por exemplo, na obesidade, eu falo pro paciente também, eu como médica, não vejo por que você tomar um medicamento, investir nisso, se você não tem um propósito de mudança. Sim. Eu não gostaria de te passar, Sim, entendeu? sim. A mesma coisa a gestrinona. Lógico, voltando a dizer esse processo de emagrecimento, né? Sim. Então, não adianta você ir lá e descartar, tipo, agora eu vou colocar o chipzinho aqui. Não é assim que acontece. Não é. Então, eu tento fazer isso, fazer essa mudança. Aí, lógico, eu vou desinflamar a paciente, né? Eu faço uso de alguns medicamentos, alguma suplementação, né? Mais natural também. Para a paciente desinflamar, glutatión, alfa-lipoico, enfim, algumas coisas que ajudam nessa inflamação que a obesidade causa. O que ajuda ele a emagrecer de forma mais rápida. Vou tentar fazer um protocolo mais individual, mais específico para essa pessoa, baseada nesses exames que ela vai me trazer. Não só na bioimpedância em si, tá? E aí, quando ele volta, eu falo, agora sim o próximo passo. E aí é super legal, Manu. É como se porque você tivesse aí, ganhado uma... um troféu, exato, entendeu? É super legal, porque aí também, quando eu pego esse paciente que ele quer muito implante, e ele tá nessa vida tipo, eu não treino direito. Quando você coloca isso na cabeça dele, ele faz por onde? Pelo implante, Sim, não é nem por ele, tem sabe que merecer, assim? E aí, as coisas acontecem e é fantástico. É fantástico. E geralmente, pelo menos os meus pacientes, assim, que colocam no momento certo, eles não querem ficar sem mais. Não. Vira É custo fixo. Exato. Você vício sabe, bom. Você sabe ali que todo ano ou a cada 6 meses você vai, Exatamente. entendeu? Trocar e é fixo na vida. Assim, pra quem usa, normalmente é isso que acontece. Porque dificilmente você vai ficar ótimo. E aí, depois. esse paciente, eu lembro que a gente no começo da nossa conversa, você falou, aí a gente tem o benefício do primeiro ano e depois, tipo, beneficiou e às vezes não tem mais essa mudança toda. Mas esse paciente, quando ele vem com esse entendimento, Manu, ele entende isso. E aí ele sente o benefício toda vez. Ele sabe que não vai ser igual aquele primeiro momento, mas ele sente que, tipo, que daí não é só corpo, é o todo. É todo, exato. E aí ele consegue entender que, tipo, é um benefício cumulativo, digamos assim. Se ele para de fazer aquilo, ele vai sentir uma fadiguinha, uma indisposição. Se ele mantém aquilo, isso é pra sempre, entendeu? Então é fantástico, é apaixonante, na verdade, sabe? É muito legal mesmo. E implante discelástico e implante absorvível. Você já trabalhou com os dois. Os dois. Hoje eu tô mais no absorvível. Mais absorvível. Quais são as suas considerações, assim? O que é que você acha sobre eles nesse contexto, né? Que a gente tá falando de pacientes, né? Que procuram num processo de emagrecimento ou de composição corporal, né? Sim. Pro meu público, né, hoje em dia, meus pacientes, a grande maioria, eu vejo o maior benefício mesmo no absorvível. Por essa rapidez, que é aquilo que a gente falou. Ele é mais, um boom mais rápido, né, do acontecimento dele. O cilástico, ele é mais lento, então ele tem uma segurança maior, digamos assim.
Mas eu, particularmente, eu falo uma mãozinha leve, eu sou cuidadosa com meus pacientes, sabe? Então, nesse processo, até porque priorizando o paciente, obviamente, mas o hormônio em si, né? Para ele não levar a bronca daquilo que não fizer certo, digamos assim. Sim. Então, hoje, meu público tá muito mais no absorvível pelo esse boom da estética. Mesmo porque o paciente obeso, ele é ansioso, entendeu? Ele quer sentir, ele quer sentir rápido, entendeu? A situação, o efeito e tal. Mas eu tenho também um público que já vende silástico e continua com silástico. Então, ótimo, tipo, mantendo aquele nível bem de saúde, entendeu? Buscando essa longevidade mesmo, buscando esse envelhecimento de forma mais saudável. Mas hoje, realmente, eu tô mais no absorvível. E as meninas, né? As mulheres que estão em idade fértil, assim, elas normalmente fazem contracepção com o quê? Então, quando elas chegam para mim, geralmente, isso é bem interessante. Tenho várias nesse período, né? Elas chegam para mim, a maioria com anticoncepcional oral e pedem a gestrinona. Eu não faço isso, porque daí eu acho que é uma briga que não compensa, né? Vai virar mais um boom ali naquele organismo, coitado desse organismo, vai ficar super confuso. Então, eu tento convencê-las a trocar essa contracepção. Como elas têm medo, às vezes, de fazer essa troca, já porque pode acontecer. Se a gente não fizer uma menorreia mesmo na paciente, tá, ela pode engravidar. Então, geralmente, a gente faz um processo com a ginecologista de DIU. Certo. Aí, eu geralmente oriento o DIU ver quais DIU seria melhor, mas aí seria o DIU de cobre. E aí, quando a gente consegue realmente uma menorreia ali, geralmente elas tiram. Ou, quando é o de cobre, elas permanecem. Enfim. Porque o DIU de cobre, que em teoria faz um sangramento, né, um volume de sangramento maior, mas com a gestrinona mesmo não absorvível, ela vai... Exato, ela super, exatamente isso. E aí fica ótimo, porque não tem hormônio, só o hormônio bom. O hormônio bom, é uma boa mesmo. Né? É excelente. E aí vem 6 meses... 6 meses. Se na sua prática, assim, você acha que dura 6 meses? Não acho. Não acho. Aí eu falo que daí por isso que eu falo, mãozinha leve. Mas aí o que eu faço? O primeiro implante da quando a paciente está muito afim, já usa hormônio, eu coloco um pouco mais, aí eu faço a conta de qual dosagem eu vou colocar, se vou colocar 70, 25, enfim. E aí tento fazer de uma forma que esse implante dure um pouco mais. Mas quando é uma paciente que nunca usou, que tem seus medos, aquela situação toda que a gente falou aqui já o tempo todo, então não dura. Porque daí eu também coloco um pouco menos. Até porque, para eu ter uma estabilidade, né? Tipo assim, ser mais rápido, mas também ser mais rápido do efeito, caso precise. Então, geralmente dura uns 4 a 5. Mas eu sou bem sincera com elas, eu falo isso. Sim, tá? Porque eu acho que sim, todo mundo já sabe que dura 4 a 5, né? Exato. Tipo assim... Todo mundo se acostumou a falar 6, mas não dura 6. Não dura 6. Entendeu? Então, assim, o problema não é mais do implante não durar 6. O problema é de falar que dura. Exato. Entendeu? E é isso que eu acho. Outro dia, uma médica falou no nosso grupo, falou, tô com uma paciente aqui que o implante durou 4 meses. Ok, tá certo. Okay. Mas... Qual a dúvida? Porque durava... Ela disse que durava 6. Pois é. Aí ela tá super chateada. Eu falei, pois é, gente, mas... Não dura. E se você treinar o paciente que é mais ativo, aí que vai mais rápido, entendeu? Então, assim, não se compliquem. Diga que dura 4. Se durar mais que 4, perfeito. Ótimo, é isso que eu falo. Entendeu? Exatamente. Mas é uma questão mais de comunicação, não é nem mais do produto, porque o produto já tá conhecido, né? Assim, já tá consolidado nisso, já tá. Todo mundo sabe que ele vai durar 4. Assim, né? E assim, é muito também de cada paciente. Por exemplo, depende do basal. Falando agora, nem é da gestrinona em si, mas da testosterona dos homens também. O basal dele. Às vezes um paciente, a gente viu a referência lá do laboratório. Mas às vezes o basal daquele paciente já foi mais baixo sempre a vida toda e ele tinha uma libido, entendeu? Sim. Então, às vezes eu tô fazendo um raciocínio numa dosagem maior para ele. Então, quando dá os 6 meses que caiu um pouco, ele fala, doutor, eu tô um pouco mais cansado, mas tá bem ainda. Então, aí, às vezes, acaba durando, entendeu? Nessas situações. Não é nem porque durou mais, é porque o basal ele tem dele, exatamente uma tolerância maior. Exatamente. Faz todo sentido. Exato. Isso. Faz todo sentido. Porque eu vejo, assim, homens que têm 300, 400 de testosterona e que se sentem bem. Exato. Se sentem bem. Tipo, não, e fisicamente bem. Exato. Sabe, assim? Aí eu falo,
Bom, tá tudo certo, né? Porque Então, sabe o que eu acho? Que, na verdade, é o meio que a gente vive. Como tem muito fast food, muita informação ruim alimentar, então acho que por isso que começou a ter as testosteronas são mais baixas, sabia? Tipo assim, eu vendo isso, sabe? Os por outro jovens... lado, conheço homens com 1000 e Tem também. tal que estão Que estão... entendeu? Exato, mas sabe por quê? As pessoas acham que a libido, por exemplo, masculina, é testosterona. Não é só isso. Você tem que modular estrogênio, entendeu? Não é, às vezes a cara tá com a testosterona super alta, e também vem dessa questão do tipo, da referência do cara, da basal do cara. Às vezes ele era um jovem com a testo super alta. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, você vai fazer uma referência pra ele mais velho, né? Como se fosse naquela referência. Mas pra ele, daquela referência é baixo. Entendi. Tem isso também. Entendeu? Entendi. Então, a referência laboratorial nem sempre serve pra todo paciente, entendeu? Então, é mais isso. Interessante. E aí a questão, você acha que a alimentação também Eu acho, sabe? interfere Esse muito? meio, a internet o tempo todo, eu acho que tudo isso tem mexido. Isso é uma, disruptou, né? uma percepção minha, assim, Sim, né? sim. Eu acho que mexe, porque hoje a gente pega pacientes jovem mesmo, 20 e poucos anos, que um texto dele seria uns 600, 800, ele tem uma texto de 200, 300 e pouco, sabe? Mesmo não estando obeso, porque lógico, daí é obesidade, tem o Sim. hipogonadismo, enfim, que seria secundário. Mas um que não... E aí ele fala, não, doutora, esse daí não é porque é basal, não. É porque ele tá baixo, ele tá já baixo. sente que tá ruim, jovem, entendeu? É. Então eu tenho visto bastante isso também. Gente, a gente tem que resolver isso, porque não dá, não. Não dá. Não dá, que nada. E se os homens estão complicando, imagine as mulheres que já são mais complicadas hormonalmente. Exato. Imagine o que está acontecendo, né? Exato. Assim, mas por outro lado, essa informação toda, as pessoas têm buscado mais se cuidar. E tem visto outras pessoas. Isso, Tem visto exato. outras pessoas. Então você olha ali e você fala, aquela moça tem minha idade. Exato. Né? Quer dizer... Não, graças a Deus. Pensando aqui agora em mim. Pensando na minha idade aqui, né? Tipo... A gente vê pessoas, entendeu? E perde aquela referência da sua referência ser só sua tia, sua avó, Exato. Entendeu? Que tá todo mundo no mesmo ambiente. Você olha para o lado e vê que tem pessoas que estão muito bem. Muito né? bem. Quer dizer, você olha... Hoje você pode ver qualquer pessoa, né? Você vê todo mundo. Então você olha, sei lá, uma Silvia Braz. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu nem sei quantos anos ela tem, mas ela tá maravilhosa, entendeu? Nem importa. Não importa, é isso. Ela é maravilhosa. Não importa, Exato. ela pode fazer o que ela quiser. Exato. Maravilhosa. Então, a gente Exato. vai também deixando de dar tanta importância, deixando que, assim, a idade leve a gente pra gente levar a idade. Exato. Entendeu? Não é a idade que diz. Acabou aquele sou eu negócio, que digo, é da entendeu? idade. Não existe Não existe isso. mais. Não existe. Não é a idade que manda. Aqui quem manda sou eu. Exato. Entendeu? E a gente vai fazer o negócio direitinho pra estar bem, porque se fulano, aquela e aquela outra estão bem, a gente também pode estar bem. Exato. Mas Pode pra estar. isso, tem que cuidar, né? Tem que e cuidar. tem que cuidar dos hormônios, porque Tem chega uma hora sacrifícios, né? Não tem que jeito. não tem o que você faça que dê jeito se você não tiver com hormônio. Entendeu? Assim, não tem como você querer tá super bem com 55 anos sem repor hormônio, porque você tinha hormônio sua vida inteira. Pode fazer estética que entendeu? for, que não vai. Entendeu? Como é que você vai viver sem estradiol? Não tem como. Entendeu? Não tem. Pele Então, fala muito, né? Esse tipo conhecimento, sabe? Essa informação das pessoas, sabe? Saberem que a gente vai viver muito, então vamos viver muito disso. bem, bonita, né? Assim, gostando de viver, É. que é a logo do Lavia, é prazer em viver. É isso. Né? Que é isso. Mobilidade, né? A Não pessoa é? ser uma pessoa Viver pra botar no livro dos recordes, viveu até 120 anos, Exato. mas estava lá na cama, cama. entendeu? Porque viveu até 120 anos, porque tem uma máquina que faz isso, uma máquina que faz aquilo, Não, entendeu? não quero isso. É viver bem. Viveu até os 120 anos dançando, Dançando. né? Curtindo os tataranetos. Exatamente. Agora eu queria fazer mais uma pergunta pra Diga. gente encerrar, porque é uma pergunta que eu sei que tem muita dúvida. Colesterol. Como é que é a relação de colesterol com suas pacientes que usam gestrinona? Você vê inversão de perfil lipídico? Isso é uma coisa que acontece? Como é que você aborda isso? Na prática? verdade, eu vejo um pouco, tá? No paciente, um pouquinho de baixa do HDL. Uhum. Eu nem vejo elevar LDL, tá? Não vejo. Uhum. Mas eu te falar, eu vejo mais associado a quando eu associo a texto. Certo. Não com a gestrinona em si, Uhum. tá?
Mas geralmente isso acontece naquele paciente que não se alimenta tão bem, tá? Certo. Mas geralmente converte isso, eu vou acompanhando. E é transitório. Transitório, tá? Isso converte, geralmente é no bonzinho, né? Nos 2 primeiros meses ali, depois isso volta a normal. Mas não tive nenhum do tipo LDL ficar super alto, sabe? E caiu o HDL, não. Realmente não tive mesmo, assim. Mas o discurso, assim, né, que eu escuto dos médicos é dessa transitoriedade mesmo do início do tratamento, como se fosse uma arrumação ali, né, mexendo no metabolismo. Mexendo no colesterol, mexendo nos hormônios, né? Então, assim, tá ligado? Então tipo assim, é uma arrumação e que depois a tendência em quem se alimenta bem, tem bons hábitos. Exato. Volta, estabilizar. Normal. E vejo também mexer no cortisol, obviamente, também um pouquinho dessa transitória aí nesse período. Mas também volta ao normal, aí eu explico o paciente. Alguns casos, sabe, quando o paciente é muito medroso, metódico, às vezes eu nem peço. É isso aí que eu eu ia te peço perguntar depois. agora. Você acha que vale a pena pedir exame de sangue nos primeiros 3 meses? Não acho. Às vezes eu peço assim, porque elas ficam, principalmente a mulherada, elas ficam super ansiosas pra ver se a testosterona aumentou. Então às vezes eu peço testosterona. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí... mas aí também corre o risco dela ver que tá super alto, né? Não, vou te falar, as que querem, Manu, pelo menos as minhas... Ficam felizes da vida. Porque geralmente não sobe tanto, assim, não. Eu não ponho uma dosagem de verdade, sabe? E elas sobem tão bem, sem os efeitos. Porque daí, tipo, tá super alta com efeito colateral, aí sim. Mas geralmente não. Então, eu peço ali com 75 dias, às vezes eu peço pra elas mandarem um examezinho pra mim. Aí eu falo, a primeira coisa que elas falam, se eu peço mais do que, sabe? Elas mandam assim, doutora, minha texto... É muito engraçado, sabe? E aí, legal. Mas eu geralmente não compensa. Né? Não vejo. Porque é um momento de instabilidade ali, né? De arrumação agora, e tal. Eu também já coloquei em pacientes que têm perfil de colesterol ruim. E que precisavam desse hormônio. Certo. Então, aí eu orientei... Tudo que é conversado não sai caro. É muito real isso, tanto na nossa vida quanto no meu consultório, sabe? Tudo que eu converso, explico e falo pro meu paciente, eu não tenho problema depois. Então, esse paciente, geralmente eu peço, mas já oriento que pode estar mais alto. Mas geralmente ele já toma alguma coisa, sabe? Já vem de um cardio tomando alguma coisa e tal. E aí eu só vou pra, tipo, ter um equilíbrio ali, olhar... acalmar o paciente, falar, agora nós vamos pedir daqui um mês, você vai ver que vai estar... E aí normaliza, ele fica tranquilo e já pede outro implante depois e tá tudo certo, entendeu? Certo, entendi. Legal. Top. Pois é, que massa. Acho que falamos um pouquinho de tudo. Eu adorei. Tem tanta mais coisa pra falar ainda. A gente vai ter que marcar outros. Bora marcar. A gente vai ter que marcar outros, porque é muito assunto, mas queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui. Tem um tempão que a gente tenta marcar. Tá tentando dar. Obrigada, mas pela paciência também. Não, eu espero sempre, nada. Eu espero o tempo que precisar, porque vale muito a pena. Muito obrigado mesmo de estar aqui com a gente. Manu, obrigada mesmo. Tchau, pessoal. Até a próxima.